e nós estamos no nosso quarto encontro da série Ele Ressuscitou, Testemunhas da Páscoa. No primeiro domingo nós conversamos sobre Maria Madalena, o texto inclusive que eu acabei de citar aqui de João capítulo 20. Semana passada nós conversamos sobre o apóstolo Pedro, que nega Cristo Jesus por 3 vezes e é restaurado pelo Cristo Jesus, endossando 3 vezes aquilo que Jesus o chamou para fazer. 2 semanas atrás, se você se lembra, nós refletimos sobre os discípulos de Jesus reunidos a portas trancadas. E eles estavam lá com medo das autoridades judaicas, e talvez você se lembre que um deles não estava lá. Um dos discípulos não estava lá. Não estou contando Judas, obviamente, que não estava lá, mas um outro discípulo não estava lá também, pois é sobre ele que a gente vai refletir nessa manhã. Tomé. Tomé não estava naquele primeiro encontro, naquela primeira aparição de Cristo Jesus. Então, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico ou acompanhar com a gente o texto que vai ser projetado, Evangelho de João, capítulo 20, nós leremos do verso 24 ao verso 29. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao verso 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei." Olha a intensidade disso. Os discípulos o recebem. "Vimos o Senhor." E ao invés de ter uma resposta: "Uau, Ele ressuscitou! Sério que vocês viram? Como foi isso? Jesus cumpriu." Tomé toma uma outra postura. "Se eu não colocar os meus dedos nas marcas, se eu não tocar o lado, eu não crerei." 1 semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. 1 semana depois, outro domingo, apesar de estarem trancadas as portas, novamente portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês, Shalom." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua presença sobre as nossas vidas. E agora que nós estamos reunidos aqui, nesse momento como igreja, a portas abertas, a não trancadas, sabendo que o Senhor um dia morreu por nós na cruz e ressuscitou, nós pedimos, Deus, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, Pai. Nesse domingo de Ramos, que celebramos que o Senhor é Rei, nós queremos dizer: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Vem e fala conosco, Pai. Transforma o nosso interior. É no nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos lá. Existe uma frase, eu quero começar a mensagem hoje citando uma frase que eu gosto muito de Chesterton. Chesterton é uma espécie de romancista, filósofo, teólogo amador, muito inteligente. Nós temos livros dele traduzidos, e ele disse certa vez isso, nesse livro dele, a respeito de São Tomás de Aquino, e ele disse o seguinte: "Um homem não é um balão que sobe ao céu, nem uma toupeira que vive unicamente cavando na terra." O homem não é um balão que sobe ao céu, nem uma toupeira que vive unicamente cavando na terra, mas antes algo semelhante a uma árvore, cujas raízes se alimentam da terra, enquanto os ramos mais altos parecem subir quase até as estrelas. O que Chesterton está querendo dizer com isso daqui? Essa imagem dele nos revela 2 pensamentos radicais. O posicionamento do cético. O cético que reduz o homem a uma topeira, pois ele só considera aquilo que é adequado
o que se reduz à esfera da materialidade, aquilo que ele mesmo pode cavar, aquilo que ele mesmo, como homem, em sua inteligência e sabedoria e ciência, pode ir nas profundezas da terra. Então o que vale para ele é a palavra da natureza, o que vale para ele é a palavra da ciência, e ele é governado sempre pelo princípio da razão. Nada que é sobrenatural tem validade, nada do que é além do que os olhos podem ver é possível de ser real ou ser verdadeiro. Os céticos são aqueles que forçam a vida como uma topeira, sem perceber que o próprio ceticismo só se sustenta por uma crença. É interessante que o cético, ele precisa ter fé no seu ceticismo, né? Isso que é irônico, mas ele se agarra somente na sua razão. Cavam tão fundo e se preocupam apenas com o poder do homem. Do outro lado, nós temos um perigo também, que o Chesterton vai chamar de balão, que é os fanáticos religiosos, que são como balões, sobem, 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 sobem aos céus, mas sem nenhuma preocupação com a razão, sem nenhuma preocupação com a ciência, sem nenhuma preocupação com a natureza. A ideia de que os cristãos não podem pensar, não devem pensar. Para que um cristão universitário? Para que um cristão acadêmico? Para que ciência? E não podem ter dúvidas, obviamente, porque são como balões. Então eles não podem sequer serem afetados por dúvidas e questionamentos. E essa ideia também é perigosa, porque ela faz com que o religioso se esconda numa fé totalmente superficial que não admite dúvidas. Como assim uma fé que não admite dúvidas? Seria possível uma fé verdadeira como uma topeira que não considera o sobrenatural, enraizado apenas na terra? Impossível. Mas seria também fé verdadeira um balão que não admite dúvidas? Então o cristão não tem nenhuma dúvida? Ele nunca duvidou de nada? Ele nunca teve uma crise de fé? Bom, se isso for verdade, eu não sou cristão, porque eu já perdi a conta de quantas dúvidas ou crises de fé eu tive. Hoje, mais do que nunca, é muito fácil ser cético. Hoje é mais fácil ser topeira do que ser balão. Hoje, pegando essa frase do Chesterton e aplicando para os nossos dias atuais. Nós vivemos em 2024, avanço da tecnologia, acesso às informações, rede da internet aqui na palma das nossas mãos. Você pode perguntar sobre qualquer assunto. Eu estou conversando aqui com o Mauro, a gente está conversando sobre, esportes. Ele fala alguma coisa, eu posso acessar a internet e ver se o que ele falou é isso mesmo. Eu estou conversando com o Marcos Borges sobre motores, carros V8. Ele fala alguma coisa, se já viu esse motor, eu posso pegar o meu celular, pesquisar no Google e ver esse motor. Inclusive ver se o Marcos falou certo, se o Marcos falou errado. Então hoje a gente tem internet, a gente tem Google, a gente pergunta para a Alexa, né? Alexa, isso é verdade? Ela vai e responde. Hoje a gente faz resumos acadêmicos em ChatGPT. Porém, tudo isso é bom, porém, ao mesmo tempo que tem grande informação, temos grande acesso à desinformação. Hoje nós temos deepfakes, hoje nós temos vídeos que você não percebe que são montados, mas eles são totalmente desconfigurados da realidade. É que o brasileiro só gosta de fazer meme, né? Então, parece que para o brasileiro isso não foi tão grave ainda, né? Então pega o William Bonner fazendo a voz do Silvio Santos, apresentando um jogo de futebol no Jornal Nacional, né? Mas o quão isso é perigoso quando o assunto é sério? Quando isso não é levado para um meme, mas sim para enganar as pessoas. Deepfake, fake news, mentiras, desinformação, golpes na internet. Quem aqui nunca recebeu uma ligação? Quem aqui nunca recebeu um SMS falando assim, olha, tem 8.000 a ser autorizado agora, clique aqui se essa informação não é sua. E aí você fica com medo de estar sendo roubado, você clica lá e captam seus dados bancários. Né? Quem aqui já teve problema com cartão de crédito que foi clonado? Eu tive 2 vezes esse problema. Uma vez eu estava pregando, eu lembro disso claramente, eu estava pregando na cidade de Leme, o meu celular começou a piscar, assim, plim, plim, porque eu tenho aquela notificação, né, de gastos, né, principalmente o cartão da minha esposa. Então, quando ela vai para o shopping, eu recebo a notificação, plim, 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 né? Isso é outra história, né? Aí eu falei assim, nossa, valores exorbitantes aqui, né? Tá certo que ela gasta, assim, mas nem tanto. Só que daí eu comecei a ver hotéis na França. Diária de hotel na França,
aluguel de carro na França, assim, enquanto eu pregava. Aí eu falei, nossa, vou seguir a pregação. Cheguei em casa, abri a fatura, eles estavam clonando. Quando eu cheguei em casa, depois do culto, o banco já tinha entendido isso, já tinha bloqueado. Aí todo aquele processo de falar que você não era aquela pessoa, né? Pastor da igreja presbiteriana, alugando Ferrari na França. Não era eu, certamente, né? Mas enfim, esses golpes nos deixam atentos, né? Vidas fakes, influencer que está na rede social, mas ele cria uma vida que não é a vida real. Tudo isso gera um ceticismo no coração da humanidade. Você começa a duvidar de tudo. Você fala assim, poxa, esse assunto não é real. Ah, essa vida não é real. Ah, essa informação, não sei se é real. Então, qualquer assunto, às vezes, numa roda de amigos, já vem aquele pensamento, será que é verdade isso daí? Em 2007, aconteceu algo surpreendente em níveis mundiais, porque chegou aqui no Brasil. Quem aqui usou aquela pulseirinha de silicone da Power Balance em 2007? A pulseira do equilíbrio. Quem lembra, quem usou? Quem lembra dessa pulseirinha? Ah, olha, ainda bem, todo mundo lembra. 2007, milhões e milhões de dólares. Power Balance, a pulseira do equilíbrio, com uma tecnologia plográfica que fazia ressonância e respondia ao campo energético do corpo, fazendo que melhorasse o seu desempenho esportivo, fazendo que melhorasse a sua caminhada do trabalho, todo mundo com Power Balance, né, pulseirinha do equilíbrio, Cristiano Ronaldo fazendo comercial disso, Ronaldo Fenômeno, Shaquille O'Neal entrou nessa, no marketing, usa a pulseira do equilíbrio, David Beckham, entre outros dessa pulseira. 2010, 3 anos depois, 2010, todos os processos a níveis mundiais, começou na Austrália, depois veio na Europa, obrigando a Power Balance a publicar e desmentir todos os supostos efeitos terapêuticos. Era tudo mentira, tudo enganação. Tiveram que publicamente falar, não é nada disso, não funciona. Quantos de nós caímos? Eu caí nessa, eu comprei uma pulseirinha. E ainda achava que eu estava equilibrado, né? Eu falei, nossa, minha vida mudou com o Power Balance. Olha só o meu andar, olha só, né? Nada, mentira. Então quem cai num golpe, fica esperto. Quem cai numa mentira, quem é enganado, quem se sente enganado, né? Aquele ditado antigo, gato escaldado tem medo até de água fria. Portanto, a gente vive hoje a era do ceticismo. Por isso que o tema dessa manhã é esse, esperança para o ceticismo, esperança para essa era, esperança para nós hoje que mais duvidamos do que cremos. Porque o ceticismo ele sempre esteve presente no coração caído, não é algo novo. Ele estava no coração de Tomé, quando ele declarou no versículo 25, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, ok, vocês estão falando que vimos Jesus, mas eu não tenho Alexa aqui para perguntar se vocês viram mesmo, eu quero tocar, eu quero colocar o dedo, eu quero ver se realmente é Ele, se eu não pôr as mãos no lado de Jesus. Então perceba que Tomé não diz nem, será? Veja bem, não sei, será que vocês viram mesmo Jesus? Não, ele diz, eu não crerei, se eu não vir as marcas, se eu não tocar, eu não vou crer, se eu não colocar o dedo, parece criança pequena, né, na tomada, se ela não colocar o dedo e tomar um choquinho, ela não acredita, né? E aí você não vai deixar que a criança acredite, né? Tocando, experimentando, aí você tampa todas as tomadas. Mas parece que ela fica ali, meio que pensando, né? Será que meu pai está falando a verdade? Será que a minha mãe está falando a verdade? E se eu tocar, será que eu vou tomar um choque mesmo? O que é o choque? Eu nunca senti. Somos nós. Sem provas físicas, eu não crerei. Ele está falando assim, sem provas físicas, eu não crerei. Agora, eu preciso dar uma pausa aqui, porque muitas vezes Tomé, ele é, de certa forma, injustiçado, porque ele é lembrado só desse episódio, né? Então, quem é Tomé na Bíblia? Tomé é o cara que duvidou, Tomé é o cara que não crê. E ele ficou marcado como Tomé, na história da igreja, aquele que, nessa
situação foi julgado como discípulo sem fé. Isso é totalmente injusto. Glória a Deus que Deus não nos vê dessa maneira. Já pensou se Deus visse a minha vida e a sua vida e nos categorizasse só por um erro grande? O Laci é aquele lá que fez aquele grande erro. O Ayrton é aquele lá que no passado fez tudo aquilo lá. Enfim, já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Não sobraria nada de nós. Ainda bem que Deus não faz isso, porque a nossa identidade não está no que a gente faz ou no que a gente deixa de fazer. A nossa identidade está em Cristo Jesus. E a identidade de Tomé também. E antes de ser considerado um homem incrédulo, na verdade, Tomé é muito mais um homem honesto. Honesto consigo mesmo. Honesto, inclusive, com as suas dúvidas. Na verdade, eu vou fazer aqui um papel de advogado de Tomé, porque a gente tem que aprender muito com Tomé, a ser sincero com as nossas dúvidas. Porque as dúvidas dentro do cristianismo, elas são bem-vindas, as dúvidas sinceras. A incredulidade não, mas a dúvida sincera é bem-vinda. Todo mundo que trouxe uma dúvida sincera e bem-vinda foi acolhido por Deus. Todo mundo que duvidou no sentido de não crer mesmo, aí sim, teve as suas consequências. A gente vê o episódio, por exemplo, do nascimento de Cristo Jesus. Zacarias meio que zomba do anjo, quando o anjo fala que ele vai ter um filho, João Batista, primo de Jesus. E aí Zacarias fala, isso não vai acontecer. Ô senhor anjo, eu sou de idade avançada, Isabel, minha esposa, ela passou dos 60, eu não sei se os senhor anjos aí sabem como é que fazem bebês, mas nessa idade, não... E deu risada. Por duvidar dessa maneira do poder de Deus, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Olha que bênção na vida de Isabel. Ela só louvava ao Senhor, o texto bíblico diz. A gente não sabe se ela louvava só pelo nascimento da criança ou por um marido que não ia mais ficar falando na orelha dela, né? Mas ele ali teve uma consequência terrível por ter duvidado. Mas tem uma história muito parecida que está ali de propósito, de maneira intencional do evangelista Lucas, que é o mesmo anjo aparecendo daí para Maria. E Maria também pergunta, como que eu ficarei grávida daquele que é o Messias prometido, se eu não casei, se eu sou virgem? Ela faz uma pergunta, só que ela não faz duvidando do poder de Deus. É uma pergunta sincera, do sentido, como isso vai acontecer se eu sou virgem? Eu não estou entendendo. Essa é a minha pergunta. E ela leva essa pergunta. E essa pergunta é acolhida. Tanto que o anjo responde, virá o Espírito sobre você e você ficará grávida. E ela responde, lá no auge dos seus 13 anos de idade, sou serva do Altíssimo, que aconteça a vontade dele em minha vida. Então as dúvidas sinceras sempre foram bem-vindas à igreja, a Deus. Então a gente tem que aprender com Tomé. Em João 14, quando Jesus estava avisando os discípulos que estava indo preparar um lugar, né? Jesus começa o evangelho, o capítulo 14 de João, estou indo preparar um lugar para vocês. Nós sabemos o final da história, mas quando você é discípulo, sem a ressurreição, sem a cruz, lá em João 14, no início do discurso de despedida, você fica assim, o que Jesus está falando? Está indo para um lugar, preparar um lugar. Então estavam todos os discípulos assim, balançando a cabeça, e não entendendo bulhufas nenhuma, né? Eles não estavam entendendo, eles estavam fingindo que estavam entendendo. Fingindo porque eles não entendem nada, justamente porque eles estão a portas trancadas aqui, só prova que eles não entenderam nada. Só que enquanto todo mundo estava fingindo que estava entendendo Jesus, no versículo 2 de João 14, Tomé levanta a mãozinha e fala assim, Jesus, eu não sei para onde o Senhor está indo, então como é que a gente vai saber o caminho? Tomé é aquele aluno que levanta a mão, né? E tem uma pergunta, professor, mestre, o senhor está indo, mas a gente não sabe o caminho, para onde eu vou? E graças à pergunta de Tomé, nessa sinceridade e honestidade pura, é que Jesus responde. E o que Jesus responde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho verdadeiro e vivo. A gente tem uma das maiores declarações de Cristo Jesus sobre o único caminho verdadeiro e vivo para Deus, porque Tomé levantou a mão e falou, não estou entendendo nada do que o Senhor está falando. Perguntas bem-vindas, dúvidas sinceras. Agradeça a Tomé por essa pergunta. Ele também é corajoso. Em João capítulo 11, 6, quando Jesus vai para Betânia, porque Lázaro morreu, e Jesus fala assim, Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. Aí eles ficam com aquela cara de ué de novo, assim, como assim dorme? Jesus, eu estou indo para lá.
Só que já tem uma tensão ali entre as autoridades judaicas. Tomé levanta a mão e fala assim, vamos com ele, porque a gente vai morrer com ele. Tomé é esse cara justo, esse cara honesto, esse cara sincero. Então, eu estou dizendo isso para reafirmar que nós não somos, a nossa identidade não está enraizada nos nossos erros. E que apesar da afirmação tanto obstinada de Tomé, ao dizer que não creria na ressurreição de Jesus, sem tocar Jesus, nós também devemos agradecer Tomé, porque ele estava lá para fazer essa verificação da realidade. Ele estava lá para verificar. Ele é importante. Tomé caminhava com Jesus. Tomé acreditava em Jesus. Tomé seguia Jesus. Tomé estava disposto a morrer com Jesus. Só que de repente Jesus foi crucificado. De repente Cristo Jesus foi morto. De repente o sol se pôs e veio a escuridão. A montanha que parecia que era fácil ser removida pela fé, está lá, não é removida. Tudo é difícil, tudo é dor, tudo é solidão, tudo é trevas. Então Tomé tinha dado a sua vida por Jesus, mas agora ele estava em vulnerabilidade, ele está em crise, ele sucumbe às dúvidas do seu coração. O que aconteceu? O meu mestre morreu. Por isso que ele sai e se distancia. Então a reflexão de hoje nos revela que em Jesus há esperança para o cético, há esperança para o hesitante, há uma resposta para o desconfiado, há luz para o derrotista. Será que vai dar? Não tem esperança. Acho que não é possível ter ressuscitado. Quantos de nós temos diariamente, ou na jornada da nossa vida, dúvidas no nosso coração? Quantas vezes a gente fez perguntas sinceras diante de Deus? Deus, será que há esperança para os meus filhos? Deus, será que eu vou vencer essa crise no casamento? São dúvidas sinceras. Deus, será que vai ficar tudo bem com a minha empresa? Você nunca passou por isso? Deus, e a minha empresa, o que vai ser agora? Será que eu terei sentido na minha jornada? São dúvidas sinceras. Então a jornada de Tomé nos ensina muita coisa e começa com a ausência e incredulidade. É assim que começa essa perícope. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos. E depois, por não estar, ele diz, não crerei. Há uma relação aqui simbiótica, onde a ausência alimenta a incredulidade. A incredulidade vai ganhando força por causa dessa ausência. Então, quanto maior a ausência, maior a incredulidade. Os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava com eles no primeiro momento que Jesus aparece. A gente não sabe por quê. Talvez ele tenha se afastado intencionalmente, a dor era muito grande. Ele falou assim, vou num bar ali da Galileia sozinho, eu vou caminhar, eu não preciso de ninguém, eu preciso chorar, eu preciso passar essa noite sozinho, eu não estou entendendo, eu estou me sentindo abandonado, e ele se afasta das pessoas. E aqui há um problema, né? Porque a solidão gera incredulidade, alimenta a incredulidade. Ele estava longe dos seus amigos. E brasa que está longe do braseiro, se apaga. A gente gosta de fazer um bom churrasco, né? Tira o carvãozinho ali de perto, ele vai apagar. Agora, se você mantém a brasa tudo juntinho ali, ela vai embora. Tira a brasa do braseiro, ela se apaga. A incredulidade, ela vem com força quando nós estamos sozinhos. Longe das pessoas que podem nos encorajar, longe da vida da igreja, longe de pessoas que podem orar por mim e por você, longe das pessoas que podem edificar as nossas vidas. Não tem caminhada no cristianismo em solidão. Quem caminha sozinho cai em incredulidade. O isolamento aumenta a incredulidade. Então, quando Tomé se sentiu abandonado, ele caminhou em direção oposta. Aí foi o erro dele. Pois quando nós temos dúvidas e incertezas, a gente tem que trazer essas dúvidas para a igreja, para o corpo, para essa família da fé, para esse reino de amigos chamado, aqui no nosso caso, Presbiteriana do Parque. As perguntas são bem-vindas, as dúvidas são bem-vindas. Igreja é lugar de acolhimento. Igreja não é um espaço para ficar polindo auréolas, sabe? Todo mundo vem aqui bonitinho, assim, deixa eu polir minha auréola, olha só como eu sou santo, olha só, Danilo, como eu sou um pastor aqui que não erra. Igreja não é lugar para isso, não. Igreja é lugar para eu falar, Danilo, eu errei essa semana, Danilo me ajuda, ora por mim, lembra de mim essa semana. Eu falo para as pessoas, existem pessoas aqui, e eu estou vendo essas pessoas, várias delas, que têm um compromisso diário de orar pela minha vida.
E eu sou grato a Deus, eu falo para elas, continue orando pela minha vida, são as suas orações, somadas às minhas orações e de orações de outras pessoas que estão orando pelo meu ministério que me sustenta. Sem as orações, sem a presença de Deus, eu não persisto, eu não caminho um dia. Então a igreja é para isso, é para isso. Então às vezes a gente se sente culpado, às vezes até no caminho para a igreja, né? Você está vindo para a igreja, está chovendo, criança não pegou blusa, entrou no carro, você manda o moleque voltar a pegar a blusa, ele não acha a blusa, olha no relógio, atrasou, a outra criança acordou, você está no caminho para a igreja, você começa a gritar com as crianças no carro. Aí você fala assim, puxa, indo para a igreja eu dou uma dessa? Não é para mim isso daí. Essa semana pisei na bola, eu não sou digno de estar diante de Deus. É por causa de coisas assim que a gente acha erroneamente que a gente deve se afastar. Então muitas vezes os nossos erros, as nossas feridas, acabam nos levando a um caminho de autodestruição. Mas esse não é o caminho. A igreja é para o ferido, a igreja é para o machucado. Poxa, Tomé pensando, Jesus apareceu lá para os caras, justo no dia que eu não estava bem, justo no dia que eu não estava lá. Agora eu não quero acreditar mais. Agora eu não vou mais lá não. Agora eu só vou crer se eu tocar o dedo. Poxa, parece que Jesus fez de propósito. Eu estava chegando, não cheguei, ele apareceu. Quando eu cheguei, eles falaram, vimos o Senhor. Então a gente começa a criar coisas na nossa cabeça, de que ou a gente não é digno, que a gente não merece, ou o nosso ego vai se inflando, também não aconteceu comigo, só acontece com outro, não vou mais procurar Deus. Não! É no vazio que a gente procura Deus, é no desespero, nas dúvidas que a gente procura, busca o eterno. O melhor que nós podemos oferecer a Deus é o nosso vazio, sabe por quê? Para que Ele nos encha com a sua glória. É no vazio que você vai, porque daí Ele nos enche. É o melhor que a gente pode oferecer. Deus, eu sou miserável pecador. Deus, eu sou um falido. Deus, eu sou um vazio. E Ele fala, ok, eu vou te encher. Você é miserável pecador? A minha graça é maior que a vida. Eu derramo sobre você. E agora você está cheio da minha glória, da minha presença. É dessa forma que a gente vai para Deus. Então não deixe que a ausência te leve à incredulidade. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que confirma o primeiro ponto é que a persistência e bondade estão claras aqui no texto. Como que Tomé é recebido pelos discípulos? O texto diz, depois de 6 dias desaparecido. Sabe, estava no Facebook, procura-se Tomé, discípulo amado. Sabe, se alguém viu, tem notícias, mande um WhatsApp para Pedro. E aí colocou lá. Não tinha nem DDD naquela época. O telefone do WhatsApp tinha 3 números só. Né? 1, 2, 3. Ele negou 3 vezes. Ai, que dó de Pedro, né? Imagina ter esse WhatsApp. Desculpa, Pedro. Como Tomé é recebido pelos discípulos? Depois de 6 dias desaparecido. Como que seus amigos o recebem? O texto bíblico diz, contando a maior notícia do mundo. Nós vimos o Senhor. É meio que assim, Tomé, cara, que bom que você chegou aqui. Você não sabe, nós vimos o Senhor. Então com alegria, empolgação e gentileza. Pensa, porque eles estão pulando de alegria, porque eles estavam chorando, desesperados, né? O meu mestre morreu, mas eles viram, e eles falaram, Tomé, cara, você perdeu. É Jesus mesmo, Ele apareceu, é Ele, com o corpo glorificado. Como é que Tomé responde? Olha a resposta dele, não acredito nem de óculos, só se eu colocar o dedo aí. Vocês estão malucos? O que vocês estão falando? Detalhe que ele fala dessa maneira, sem imaginar que Jesus poderia aparecer ali. Aí o clima fica meio ruim, né? Porque os amigos vêm com alegria, Tomé joga aquela água fria e tipo, não acredito, nem sonhando. Aí os discípulos viram para Tomé e falaram, pô, irmão, você está desconfiando da gente? Você está achando que a gente teve um sonho aqui todo mundo junto? Poxa, a gente caminha aí 3 anos juntos, Jesus apareceu. Aí o que acontece? Por causa disso, eles fizeram uma reunião rápida, decidiram, tipo, votação do Big Brother, expulsaram Tomé dali, porque onde já se viu alguém discordar de uma verdade, né? Tomé não pode mais ser o nosso amigo, e tchau, Tomé, toma seu rumo, você não é bem-vindo mais entre nós. Foi isso que aconteceu? Não!
Não foi isso que aconteceu. Mesmo diante da declaração dele, não crerei, ele fica ali com os seus amigos. Por quê? Porque os seus amigos não desistem de Tomé. Mesmo Tomé falando a maior bobagem, eu não vou acreditar, não vou acreditar. Eles continuam reunidos em amizade. Olha que interessante isso, olha o poder disso, da persistência, né? Porque eles continuam falando, amanhece o dia, é segunda-feira. Tomé, a gente viu o Senhor. Segunda-feira. Terça-feira, Tomé, a gente viu o Senhor. E Tomé, imagine, não vou acreditar. Quarta-feira, Tomé, a gente viu o Senhor. Não acredito, não acredito. Tá bom, Tomé, você não acredita, toma seu café aqui, mas nós vimos o Senhor. Fica aqui. Quinta-feira nós vimos o Senhor. Não, eu não acredito. Sexta-feira, vocês estão mentindo, sei lá o quê. A gente viu o Senhor, mas Ele está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado com os seus amigos. E aí é domingo seguinte, uma semana depois, Tomé ainda estava com eles. Já pensou no diálogo de segunda a sábado? Como é que Tomé fica lá a semana toda? Como é que acontece isso? Tomé só poderia estar ali, na sua incredulidade, na sua maior crise, se ele tivesse num ambiente relacional e acolhedor. Por isso que ele permaneceu. Porque os amigos o amam. Isso é igreja. Isso é igreja. Ninguém apontou o dedo para ele e falou, Tomé, sai fora, você não acredita mesmo? Ó, quarta-feira e você não acreditou ainda? Vai embora. Não é isso que eles fazem. Não, é quarta-feira, toma um café aqui que a gente viu o Senhor. Ah, mas quando que ele vai aparecer de novo? Não sei, ninguém sabe, ele apareceu. Ah, mas como que ele entrou se estava tudo trancado? Não sei. Ah, como que ele saiu se estava tudo trancado, vocês abriram? Não, a gente não abriu, ele sumiu. Ah, então como que ele estava e ele não tinha sangue? A gente não sabe. Mas ele apareceu. E você é o nosso amigo. E a gente ama você. Então o seu lugar é aqui. E aí eles ficam persistindo. Vimos o Senhor. Essa é a função da igreja. Acolher e persistir. Bondade e persistência. Amabilidade e persistência. E aí durante a semana, como é que Tomé encarou a segunda-feira? Como é que Tomé lidou com a insegurança, incredulidade, sem ver Jesus ao longo da semana? Porque ele estava sendo ministrado pelos seus amigos. Ainda que ele não acreditasse, ele estava num ambiente bom. Ele falava assim, esses caras me amam. A presença de Jesus estava fluindo através da vida dos seus amigos. Ele estava vendo Jesus. Sabe o que aconteceu aqui? Ele estava vendo Jesus através de um PGV que durou uma semana. Ele estava no PGV dos seus amigos. Ele estava num pequeno grupo de vida com seus amigos ali, sendo ministrado. Você percebe agora um pouco por que aqui nós, como Igreja Presbiteriana do Parque, para nós é tão importante você estar num PGV, você estar num pequeno grupo de vida? Porque é aí que acontece o encorajamento. São dois lugares mais importantes das nossas vidas. Domingo, a igreja reunida em adoração a Jesus. Nós estamos aqui hoje porque é o ponto principal da sua semana, é a prioridade da sua semana. Você pode ter uma reunião amanhã com o CEO da sua empresa multinacional. Amanhã, às 9 da manhã, não é mais importante do que essa reunião aqui com o povo de Deus, adorando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É o ponto mais importante da nossa semana, é domingo de manhã, onde a igreja está reunida adorando a Jesus. Somos preenchidos pela presença de Deus. Mas durante a semana, também é super importante nós sermos acolhidos com bondade em nossas dores, em nossas crises, em nossos anseios, em nossas incredulidades, nos pequenos grupos de vida, onde a gente ora uns pelos outros. Ah, pastor, mas eu não consigo acreditar que o adulto consiga fazer amigos. Eu fiz amigos lá na adolescência, lá na juventude. Agora eu não tenho idade mais para fazer amigos. Ah, pastor, eu não consigo superar minha última demissão. Ah, pastor, a minha vida não tem sentido algum. Ok, você é bem-vindo num PGV. Ok, você é bem-vindo na Igreja Presbiteriana do Parque. Ah, mas a minha vida não dá certo. Ok, chega aqui nesse PGV. Ah, mas o meu casamento está indo de mal a pior. Ok, pega um quindim de café aqui. Ah, você vem aqui e está reclamando da vida. Ok, vamos sair juntos. Esteja num pequeno grupo de vida, porque nós vamos orar, nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos nos encorajar. Participe. Por quê? Porque nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Para que a gente possa criar um ambiente assim, a gente precisa de persistência e bondade. Porque bondade sem persistência é egoísmo.
sabe, fica só para você. E persistência sem bondade é arrogância. O que a gente precisa para ser igreja é persistência e bondade, porque ela nos conduz a um encontro com Jesus. E esse é o nosso terceiro ponto. É domingo, a semana passou, eles ainda estão a portas trancadas, Jesus entra. Jesus entra. Imagine a cena. Imagine a cena. Imagine a cara dos discípulos. Se eu estivesse lá como um discípulo de Jesus, eu ia olhar para Tomé. Exato. Eu ia dar uma cutucadinha em João. João é mais amor, né? Eu não sou tanto amor. Eu ia falar, João, ele não acreditou. Olha lá a carinha dele. Olha lá. Filma. Fazer uma história da carinha do Tomé. Eu ia estar lá, olha lá, a cara dele. Aí Jesus fala. Aí você olha para Jesus. E aí você fala assim, agora vem a bronca. A gente falou a semana toda, Tomé não deu moral. E Jesus vira e fala assim, Jesus não fica bravo. Jesus não acusa. Jesus diz, Shalom. Paz seja com vocês. A mesma declaração que ele disse quando estavam só os outros discípulos, agora ele disse na presença de Tomé. Então ele está dizendo, porque os discípulos já ouviram isso por 2 vezes. Então essa paz, essa shalom, é meio que especial para Tomé. É assim, Tomé, na sua dúvida, shalom. Tomé, na sua insegurança, shalom. Tomé, na sua incredulidade, e eu aqui diante do Senhor, de você, shalom. Paz, porque você foi encontrado por Jesus. Você foi encontrado porque você estava ali. Na sua incerteza e incredulidade, você estava buscando. Na sua insegurança, você estava sendo encorajado pelos amigos. Então a profecia bíblica acontecendo aqui, porque Tomé, ele estava ali na sua dúvida e incredulidade, mas ele estava avançando, ele estava buscando. Então a profecia de Jeremias capítulo 29, ela é cumprida aqui. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ele estava procurando, ele só não estava entendendo o que procurar, como tocar, e Jesus nos encontra. Essa é a parte incrível, Jesus nos encontra. Essa é a parte maravilhosa. Aí tem a parte estranha. Ok, Tomé, vem cá. Ô Tomé, eu ouvi dizer por aí, e eu sou Deus, onisciente, por isso que eu ouvi, parece que semana passada, domingo passado, você meio que falou que precisava tocar as minhas mãos dos meus lados, né? Os discípulos, né? Aí Jesus, cala a boca, estou falando aqui com Tomé. Não quero piadinha aqui, porque é sério. Mas você fica olhando assim. E Jesus chega perto de Tomé e fala, vem aqui. Abre aspas, eu vou ler o texto bíblico. Coloque o seu dedo aqui. O verbo grego é um imperativo. Jesus não está sugerindo, você quer tocar? Você quer repensar? Não é. Jesus está falando, coloque o dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Nossa. Não, Senhor, que isso? Eu já vi. Tá bom, Senhor. Tá bom. Porque o texto não diz se ele realmente toca. Mas depois as palavras de Jesus sugerem que só de ele ver, ele creu. Então, Tomé finalmente recebeu o que ele achava que precisava para acreditar. Ele recebe quando Jesus diz, está aqui, o que você pediu está aqui. Só que ao mesmo tempo ele descobre no seu coração que ele não precisava disso. Ele não precisava. Ele viu. Bastava crer na declaração de seus amigos, bastava ver a alegria, bastava ele ser lembrado da promessa de que Jesus de fato iria ressuscitar. Quantas vezes nós somos Tomé? A gente fica preocupado com provas. Às vezes Deus está abrindo uma porta maravilhosa no seu trabalho. Ele está abrindo uma porta. Você foi promovida. Você mudou de estação. Você entrou no concurso. Só que aí você entrou e deu de cara com aquele chefe terrível. No primeiro desafio você começa a duvidar. No primeiro desafio você fala assim, não vai dar para mim. Você volta desesperado, eu não vou conseguir. Mas Deus, prova para mim que esse lugar é o Senhor que colocou. Aí você pede uma prova,
sendo que você foi promovido. E você estava orando por isso. Você pede uma prova, sendo que você passou num concurso. Espera aí, isso é só um desafio. Não fique pedindo provas, mas agarre-se às promessas de Deus. A promessa de Deus. É isso que a gente precisa, crer nas promessas. E graças a Deus que Ele nos encontra. Aí a gente chega ao fim da nossa narrativa, a conclusão. Tomé abre a boca e diz, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Por causa dessa declaração de Jesus, a gente entende, conjectura, que Tomé não precisou colocar o dedo ali, Bastou a palavra de Jesus e a presença de Jesus ali, ele já se converteu e foi transformado ali. Mas olha só que interessante, porque essa é uma das maiores declarações divinas, da divindade de Jesus na narrativa bíblica. É algo que não é superficial, é algo que é totalmente profundo, porque a gente está falando da pessoa que duvidou da ressurreição, é a pessoa que duvidou que Jesus apareceu e que agora diz Senhor meu e Deus meu, Senhor, declarando que Cristo Jesus reina sobre o seu coração, que era dono do seu coração, e Deus, demonstrando que Jesus é Deus e que governa todo o universo, é Senhor e Deus, e não apenas Senhor e Deus, Ele está dizendo Senhor meu, é Deus meu. Sim, eu creio. Sim, o Senhor não é somente Deus, mas é o meu Deus. Sim, o Senhor não é somente Senhor de todas as coisas, mas é o meu Senhor, é o Senhor sobre a minha vida. Então essa é a confissão de fé de Tomé diante de Cristo Jesus. Senhor e Deus do seu coração, da sua história, da sua vida transformada. E a partir disso ele vive proclamando que Jesus é quem me governa. Jesus é quem é o meu Deus, a quem eu adoro. Está aqui a prova de que há esperança para o ceticismo. Ele duvidou, ele forçou a incredulidade. Eu não vou crer se eu não tocar. Pega esse detalhe. Você que está com a Bíblia aberta. Versículo 25. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo ali, não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Se eu não colocar o dedo, se eu não colocar minha mão, eu não vou crer. O texto termina. Ele não colocou a mão, não colocou o dedo, e ele está crendo, dizendo, esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus. Porque não é sobre o que ele faz, o que ele deixa de fazer, mas é sobre Cristo Jesus sendo revelado, encontrando ele, transformando a vida dele. Porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Agora lembra quando a gente começou com a citação de Chesterton? A partir da história de Tomé, a gente percebe que um culto de adoração surge a partir de uma dúvida. Jesus não somente transforma a água em vinho, Jesus transforma as nossas incertezas em adoração. Jesus transforma as nossas dúvidas em fé. Nós não somos como topeira, nós não somos como balões, nós somos como árvores estendidas na realidade da natureza, estendidas sabendo que Deus nos deu um cérebro para pensar, que nós conhecemos a razão, que Deus nos deu o desenvolvimento da tecnologia, que Deus deu vocações para vocês que são técnicos, engenheiros, artesãos, médicos, médicas, enfim, em cada área da sua vida, Deus te deu essa inteligência para ser desenvolvida para a glória dele. Cristão pensa, cristão produz, cristão vai para a academia, cristão conversa com todo mundo e reflete sobre a vida, mas ao mesmo tempo, nós somos como árvores, que as folhagens são capazes de alcançar as estrelas na busca por um relacionamento com Deus. É fé e razão, razão e fé, em humildade diante de Deus, crescendo as suas folhagens e buscando um relacionamento com Deus, místico e real com Deus. Isso fé é pensar. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Ainda que a gente duvide, ainda que a gente tenha as nossas crises, Deus vai sustentar as nossas vidas. Então a gente viu que Jesus mudou a vida de Maria Madalena, vimos que Jesus mudou a vida dos discípulos, transformou a vida de Pedro, e agora a gente vê uma transformação radical numa confissão de Tomé. Todos eles tiveram um encontro físico com Cristo Jesus ressurreto, mas hoje nós podemos crer sem precisar ver. Hoje nós podemos crer porque Cristo Jesus está na igreja,
porque Cristo Jesus está nos PGVs. Hoje nós podemos crer sem precisar ver, porque nós já sabemos que Ele morreu a nossa morte na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Felizes então os que não viram e creram. Deus te chamou para ser uma testemunha da Páscoa hoje e sempre. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.